Fala, meus amigos que acompanham esse canal, obrigado por vocês que já se inscreveram. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal, todo mês tem conteúdo novo, tem conteúdo durante o processo de leitura e aprendizado com os livros. Eu vou postando vídeos mais curtos aqui, para que você vá lendo junto comigo essas obras, tá? Além disso, vocês já notaram aí que eu posto sobre o esporte, que eu amo tanto, posto sobre o Nordeste e vou postando sobre as minhas viagens a trabalho também. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Dalcoli, trabalho no mercado de tecnologia há 7 anos como gestor e adoro a leitura. Acho que o livro é uma grande possibilidade de você mudar sua vida com um custo pequenininho e por isso eu faço esses vídeos aqui, para incentivar que você leia, que você forme um pensamento mais crítico, que você consiga ver a sociedade de uma maneira mais organizada e mais ampla, né? Que a gente fure algumas bolhas. Dito isto, vamos ao nosso primeiro livro de 2023, O Guia contra Mentiras. Como vocês podem ver, o livro está cheio de marcação, fora os rabiscos que tem dentro dele aqui. Vamos lá? Primeiro vou falar para vocês por que eu escolhi este livro como o primeiro livro de 2023. Eu escolhi o Guia contra Mentiras como o primeiro livro de 2023 porque nós vivemos a eleição em 2022 e foi a eleição mais polarizada dos últimos tempos. E isso não foi construído do dia para a noite, isso foi construído ao longo dos últimos anos. E o que me assustou bastante, desde a última eleição lá em 2018, é a facilidade com que as pessoas compram as informações como verdade. Então, de maneira geral, se aquilo vai contra o teu adversário, você compra com muita facilidade. E aquilo que vai a favor do teu candidato, você compra também com muita verdade, com muita facilidade. Então eu falei, pô, será que já deve ter coisas na literatura que reforcem a necessidade de a gente ter mais filtros, visto que o tio Mark não está muito preocupado, né, em fazer com que as fake news, as mentiras sejam blindadas, tá? Então vamos começar a resenha desse livro e a análise dele. E se você gostou, comenta aqui, deixa seu like e me fala se você vai ler o livro ou se só esse resumo já serviu para te dar uma visão geral, certo? Então vamos lá. E o livro ele cumpre a promessa da sua capa, né? Ele fala que é um manual do pensamento crítico e todas as páginas são reveladoras. Quem faz esse comentário sobre o livro é o autor de O Poder do Hábito, que é um livro que vocês devem conhecer também, bem famoso, sobre como nós formamos os hábitos. Então ele cumpre essa promessa que está aqui, ó, tá na capa do livro aqui, ó, tá? Ele realmente é um manual do pensamento crítico. O livro começa com uma reflexão muito importante. Ao longo do tempo, as pessoas pararam de usar mentira para definir a mentira, e aí foi criada a fake news. E fake news parece uma palavra para definir uma brincadeira de moleque, né? É uma fake news. Mas essas mentiras, elas causam impacto e caos na sociedade como um todo. Então a gente tem que, primeiro de tudo, parar de tratar as coisas da forma como elas não são. A gente precisa tratar mentira como mentira. E aí, feita essa abertura, ele começa a falar do problema que nós temos hoje, social, lá no capítulo, na introdução ainda, para formar o pensamento crítico. Ou seja, esse livro é escrito por um americano, uma realidade americana, mas muito parecida com a nossa, em que fala que o ensino fundamental cada vez forma menos cidadão com a capacidade de ter um pensamento crítico. Porque para ter um pensamento crítico, você precisa ter um volume de dados para ser analisado. Então, fazendo uma analogia com a tecnologia, você para ter uma inteligência artificial que vai processar esses dados e dar algo de valor para a sociedade, uma informação de valor, você precisa ter os dados. E você, para ter um pensamento crítico, você precisa também ter informações e boas informações, tá? Então, a gente precisa partir da formação de pensamento crítico para acreditar menos em mentiras, para as fake news ter menos impacto na nossa vida, para a rede social ter menos impacto em nossa vida. Isso então é impossível de corrigir, Diego, visto que nós temos um ensino de péssima qualidade? Não é impossível, mas é uma missão difícil, tá? Ele traz o primeiro caso de como uma fake news pode causar estrago, que ficou bem famoso, que é esse caso da pizzaria em Washington, em que um cidadão dirigiu
por algumas horas armado e foi dar alguns disparos com arma de fogo nessa pizzaria, acreditando na tese que a Hillary Clinton financiava, né, tinha uma rede de prostituição infantil que acontecia no porão da pizzaria. E isso foi escrito por jovens adolescentes a milhares de quilômetros, muito impulsionado para ganhar compartilhamento, porque a notícia é impactante, a manchete, ela faz com que esses compartilhamentos aconteçam, e ele foi preso porque ele acreditou nessa história e não soube minimamente analisar se isso era verdade ou mentira, tá? Outro ponto importante, eu vi muito nas discussões ao longo das eleições que você tem que ver os dois lados da história. Gente, quando tem mentira, não existe dois lados da história, tá? Se é mentira, e se é verdade, é verdade. Eu sei que existem várias formas de analisar um dado, analisar uma informação, analisar um governo, mas a gente tem que partir do pressuposto que nós estamos olhando para dados confiáveis, para informações confiáveis. Se de um lado está a verdade e de outro lado está a mentira, não existe dois lados, não existe duas visões. Existe a mentira e existe a verdade, como aqui nessa figura que a gente conhece bem, que é o 6 e o 9, cada um olhando de um lado, um vai ver o 6 e outro vai ver o 9. Ok, que são perspectivas diferentes, mas no caso da mentira, é mentira. A gente precisa descartar esse tipo de argumento, não trazer ele para discussão, certo? E o grande problema da fake news é porque o estrago que ela causa é quase que irreparável no curto prazo. Porque no caso do escândalo da pizzaria, ele recebeu 1 milhão de visualizações. A história falsa que falava que tinha uma rede de prostituição ali da Hillary Clinton. E a matéria desmascarando isso recebeu menos de 35 mil. Então, olha o impacto. 1 milhão de visualizações é mentira, 35 mil é verdade. Por quê? Minha opinião sobre isso. Porque normalmente quando você vai pegar dados ou uma matéria de canais sérios, não é uma matéria que você lê numa manchete, é uma matéria densa, você vai ler, entender qual que é o ponto de partida, quais dados foram levantados, quais fontes de pesquisa. Isso dá muito trabalho. Então as pessoas, na sua maioria, leem só a manchete. Então, se ler só a manchete, meu amigo, vai ser muito mais fácil compartilhar uma manchete de uma fake news, tá? E ele essa obra reforça que as fake news elas vão vencer sempre num cenário que você tem um público ingênuo. Então, se você pega um público ingênuo, ele vai acreditar em tudo. A gente viu na eleição 2018, o pessoal acreditando que nas creches ia ter uma mamadeira de piroca. Isso aqui. Para pensar um pouquinho assim, qual governante ia se manter no governo com uma proposta dessa? Qual seria o tamanho da revolta popular? Terceiro no caso, qual o ganho social, de capital político esse político tem em aprovar uma madeira com uma piroca para uma creche? Só por aí, você já descarta isso. Mesmo que você não goste daquele candidato, você descarta isso. A outra que eu vi muito famosa esse ano, essa aqui, nas vésperas de eleição, eu vi o pessoal compartilhando o Lula com a Suzane Richthofen. A Suzane, daquele caso dos irmãos Cravinhos, que matou os próprios pais. Se você é um pouco mais jovem, talvez você não conheça esse caso. Acho que tem uma série na Netflix sobre isso, tá? Pense o seguinte, véspera de eleição, o Lula ia tirar uma foto com a pessoa condenada por assassinato dos próprios pais. Não faz sentido, mas eu vi muitas pessoas com ensino superior, pessoas inteligentes compartilhando. Por quê? Aí reforçado pelo viés e uma série de questões que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A mensagem que eu gostaria que você, que vai ler esse livro, colocasse na cabeça assim, a verdade ela importa. Uma era da pós-verdade é uma era da irracionalidade obstinada, que revoga todos os grandes avanços da humanidade. Se a gente parar de buscar a ciência, de buscar o que é verdade, de buscar o que é relevante, de fato, para a sociedade, nós vamos voltar daqui a pouco aos tempos das pedras. Vocês viram vários casos de
a vacinação infantil caiu, muitas pessoas tendo medo de vacina, caos na política e as pessoas virando inimigos devido a esse tipo de conteúdo que coloca um contra o outro. Então você é a favor do aborto, você é contra a igreja, você é ditador, você é genocida, e foi dividindo as pessoas, tá? Então a verdade é importante. A gente não pode compactuar com fake news, por mais que você ache graça num primeiro momento, por mais que você, não, só para sacanear o meu primo que gosta do outro candidato, tem pessoas extremamente inocentes que acreditam nisso. E essas pessoas normalmente são seus pais, seus avós, que entram em pânico com esse tipo de informação. Um pouquinho sobre o livro para a gente não ficar um vídeo muito extenso. Primeiro pilar para a gente começar a combater a fake news é saber compilar e avaliar as evidências. Então tá lá a manchete: Hillary Clinton, ela tem uma rede de prostituição. Primeiro passo, deixa eu pesquisar no Google aqui se tem canais de comunicação sérios falando disso. A BBC, a Globo, aqui no Brasil no caso a Globo, a CSN e por aí vai. Diego, Globo Lixo, essas empresas mentem, todas em algum momento elas vão fazer o seu viés funcionar mais também. Porém, elas têm uma credibilidade de anos. Se você tem a minha idade, 34 anos, desde quando você é criança, seus pais se informam pela Globo, por esses canais. Então, elas não podem cair em descrédito total. Então, precisam ter seriedade naquilo que elas estão divulgando. Então, primeiro, olha lá, não encontrei nada aqui. Opa, já não tem nada nos principais meios de comunicação. Uma polêmica desse tamanho, por que os principais meios de comunicação não teriam interesse em comunicar? Já é para você refletir um pouco. Agora deixa eu pegar evidências. Deixa eu compilar outras evidências. O site Verdade Verdadeira, a verdade acima de tudo, falou que é verdade. Quem é esse site? Quem está por trás dele? Então olha a fonte, né? É um .com, é um .org, é um .q. Quem que escreveu essa matéria? Com que compromisso com a verdade escreveu essa matéria, tá? Então vamos lá. O livro basicamente ele é dividido em 3 partes importantes. Essa introdução que nos coloca a par do que é importante todos nós nos unirmos em torno da verdade e do pensamento crítico. O capítulo 1 ele vai trazer muito como formar esse pensamento crítico, como a gente usar algumas ferramentas, tá? A primeira delas é a plausibilidade. A gente avaliar o que é plausível, o que é, assim, minimamente passa... Esse é o primeiro filtro. Passa pelo filtro da plausibilidade. Para isso, é plausível acontecer ou não? Vamos lá. Vou dar um exemplo que no livro traz. Digamos que eu diga para vocês agora que eu peguei uma taça de cristal, de vinho, e joguei do meu apartamento, do 18º andar. E ela não quebrou. Caiu numa calçada e não quebrou. É plausível isso? Você acreditaria? Agora digamos que a mesma taça de vinho, eu falo que ela caiu, eu estava sentado no sofá, ela caiu num tapete, o tapete é bem fofo e ela não quebrou. É plausível? É plausível. Então, de maneira simplória, é você analisar a realidade. Isso é plausível? Parece simples, mas eu vou dar um exemplo de uma matéria que saiu lá nos Estados Unidos sobre a Califórnia. Tá aqui, ó. Nos 35 anos desde que as leis que regulam a maconha pararam de ser aplicadas na Califórnia, a quantidade de fumantes de maconha duplicou anualmente. Isso seria a manchete. Quem é contra a legalização da maconha sai compartilhando. Tá vendo? Duplicou a quantidade de maconheiro por ano. Qual que é o problema disso? Faz as contas aí. Se a gente ficar duplicando ano a ano, em poucos anos, a gente vai chegar a 17 bilhões de maconheiros. Qual que é o problema disso? Não passa no filtro da plausibilidade. Por quê? Porque nós só temos nem 8 bilhões de pessoas no mundo. Certo? Mas essa é uma matéria que saiu no jornal. Então a gente precisa ter filtro, porque tem os viés também que querem nos conduzir um contra os outros, né? Contra quem é a favor e quem é contra a legalização. Então a gente precisa ter esses filtros, analisar, tá?
Um outro caso que não passa no filtro da plausibilidade. Nosso melhor vendedor consegue fazer 1000 vendas por dia. Opa, 1000 vendas por dia? Vamos imaginar aqui que esse vendedor, por melhor que ele seja, ele está lá no telemarketing e ele demora 5 segundos para discar. Então, vou pegar o telefone aqui, 5 segundos para discar. Opa, 10 segundos para ser atendido. 10 segundos para fazer a oferta. 40 segundos para pegar o número do cartão de crédito lá da pessoa, certo? Já foi 60 segundos. Seriam 60 vendas em 1 hora, certo? Ou 480 vendas em um dia. Isso numa realidade que ele realmente está vendendo um negócio que todo mundo quer. É o ingresso do show que todo mundo já está na fila para comprar. Ele vai ligar, quer, tá pronto, fez o comércio. Então, mesmo assim, seriam 480 vendas no dia. Ou seja, não passa pelo filtro da plausibilidade. Já descarto, certo? Então, aqui é o primeiro filtro, quando a gente começa a avaliar, dentro da plausibilidade, os números. Beleza? O livro também traz, eu vou colocar algumas figuras aqui para vocês, um capítulo muito denso só sobre como analisar números. Então, uma forma muito fácil de mentir. Eu vou falar de média, a média aritmética, tá? Porque a gente tem várias maneiras de analisar isso em estatística, mas a média aritmética. Uma coisa que eu achei interessante, uma descoberta aqui lendo esse livro, que eu sempre ouvi assim, ó, a expectativa de vida subiu muito nos últimos anos, comparado com algumas décadas atrás. E esse livro traz uma informação que, antigamente, você tinha uma mortalidade infantil muito alta e você, quando era compilado os dados, era colocado crianças, né, recém-nascidas que morriam, junto com a população total. Então, na média, dava 45 anos. Mas não quer dizer que não tinha idosos nessa época, porque muita gente acha, então todo mundo morria, vivia até 45 anos. Não, as pessoas tinham idosos nessa época. Só que como na hora de compilar os dados, você colocava esse grande universo de crianças que faleciam logo após o nascimento, você jogava a média para baixo, tá? Então, mentir com média é muito fácil. Eu tenho uma frase que eu não lembro onde eu aprendi, que mentir com os números é muito mais fácil do que mentir com as palavras. Porque o número, ele traz uma credibilidade, né? As pessoas inocentes acham que o número, se eu falo, na média, segundo um estudo, na média, homens de 34 anos são muito mais interessantes que homens de 25. Então, duas palavras, estudo e média, e tragam a data, são 30% mais interessantes. Então, as pessoas acreditam sem avaliar o que está por trás desse número. Então, tem vários exemplos, eu vou colocar alguns aqui para vocês irem vendo, né, no decorrer do vídeo, mas o capítulo dedicado à análise de números é bem denso, que é a parte 2 do livro, tá? Então ele se dedica a falar como que eu pego e mudo o enquadramento, então como uma empresa muda o enquadramento para disfarçar seus resultados. Ele pega um caso muito interessante, que ele pega uma empresa que no primeiro cenário parece estar dando lucro, no segundo parece estar dando prejuízo. E ele mostra como mudar os números e apresentar isso para os investidores, para os acionistas, pode trazer uma visão totalmente diferente. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou no mundo corporativo desde os 16 anos, isso acontece muito, essa mudança de enquadramento, né? Você muda os eixos dos gráficos, em várias pesquisas sociais eles fazem isso, para reforçar um viés da população, para gerar um compartilhamento em massa. Então, saindo dessa parte de números, que ela é bem densa, então é um livro que você lê, foi um mês para eu ler ele, com muita calma, analisando, ele traz muita reflexão para você, que você para, pô, eu já caí nessa aqui, esse golpe aqui eu já caí, eu já olhei para a informação e achei que era verdade e não era. E na última parte ele traz mais um ponto focado nas falácias, né? Então, como que você aprende a reconhecer essas falácias lógicas, né? Fala também de causalidade, então as pessoas, se isso aconteceu nesse momento, a culpa é disso. E às vezes não, às vezes são eventos correlatos em que um não causa o outro. Então é um livro muito denso, no final ele traz também alguns estudos de caso. Se eu fosse falar dele em detalhe, eu já estou com mais de 20 minutos falando aqui com vocês. Se eu fosse falar em detalhe, eu ia levar 2 horas, ia ser uma aula sobre o livro, não um resumo. Então ele
Ó, ele traz muitas figuras, ó, aqui é um caso da Apple, que ela muda a maneira de analisar o gráfico. Antes ela apresentava por trimestre, mas como as vendas não cresceram como esperado, ele apresenta como um ano. Então aqui na ponta você vê que ela não está crescendo como no restante, né? Mas passa despercebido que o crescimento caiu. Mas tem muitas estratégias. Há alguns estudos de caso. Para concluir, esse livro ele é extremamente necessário para todo mundo que lida com números, para mim, na minha visão, assim. Todo mundo que lida com indicadores, assiste apresentações dos gurus, você vai ter um pensamento muito mais crítico em relação a tudo. Há um vídeo que você vê, há uma opinião que você escuta, há uma manchete. Eu vejo, nossa, as manchetes, eu parei de ler as manchetes, porque quando você lê as manchetes, você vê que ela muitas vezes não tem nada a ver com o que está ali na matéria. E minha conclusão, é uma tarefa fácil combater as fake news? Não é uma tarefa fácil. Pessoas extremamente inteligentes caem em falácias, caem em enganos. Ele traz o exemplo do Steve Jobs, que teve câncer e achou que só mudando a alimentação, baseada em sites, em pesquisas dele, ele ia conseguir combater esse câncer. Quando ele viu que não estava tendo resultado, já era tarde e ele faleceu de câncer no pâncreas, né? Então não é fácil. Tem gente tentando enganar nós o tempo todo. Veja aí o caso da Americanas, que estourou há pouco tempo. Então tem gente tentando enganar nós o tempo todo. Se você formar um pensamento crítico através da leitura e da análise da sociedade como um todo, você começa a ficar mais blindado em relação à fake news e à mentira. Agora, um convite que eu faço a todos vocês é: seja alguém consciente do que você espalha nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, porque existem muitas pessoas inocentes e que acreditam. E essas pessoas entram em pânico, têm crise de ansiedade e têm atitudes até mais extremas, como a gente viu aí, invasão de congresso e tudo mais. Não quero deixar esse vídeo muito político, porque senão daqui a pouco tem gente aqui, isso é a sua opinião, mas é a minha opinião de fato, tá? Eu recomendo a leitura. Eu já mandei de presente esse livro para uma pessoa. Para quem não sabe, eu mando de presente o livro para algumas pessoas que me mandam perguntas interessantes. Tá lá no meu Instagram, o Instagram tá aqui. E o livro do mês de fevereiro é esse aqui, ok? Espero que você tenha gostado. É um breve resumo e ótima leitura, ótimo ano. Nós estamos em fevereiro, dá tempo de fazer muita coisa esse ano ainda. Um abraço, se inscreva no canal, me acompanhe aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!